Aê, galera! São exatamente 8 horas da noite, alguns minutinhos, porque eu acabei atrasando. E novamente estamos aqui no Domingão da Opção, sem contar aí com a ajuda dos meus queridos Daniel e Homer. Fala aí, tudo bem? Beleza? Tua voz tá meio cortada, hein? Tá meio picotado o negócio. Não sei o que aconteceu aí. Não sei te dizer. Deixa eu ver se eu consigo configurar alguma coisa. Agora ficou melhor, aparentemente. Eu acho que é dele falar alto. Pode ser o microfone, aí talvez. Estava cortando. Porque o microfone está configurado para aquele JJ jogado na cadeira, né? A 8 km da tela. É. Aí ele cola a cara no microfone para falar de locutor, aí explodiu tudo. Quem ficou surdo, levanta a mão aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Dani. Boa noite. E aí, JJ? Como é que tá aí no Tranquilo? ambiente novo? Oh, esse ambiente novo é Ambiente bonito, novo, casa nova. Tô aqui me adaptando, rapaz. Ainda existem algumas caixas. Ainda existem algumas caixas para serem abertas. Por que quando a gente muda não é tão fácil assim, né? A gente leva alguns meses desencaixotando coisa e achando que perdeu algum negócio, aí meses depois olha, nossa, tá nessa caixa. E aí achou de novo. Eu tô nessa. Bora então, lá. pessoal, o que temos de bom para hoje? Vamos ver quem chegou aqui. Andréia, first da comunidade. Boa noite, Andréia. Andréia tá sempre... Estou plantando flores para colher borboletas. Andréia agora é a louca das borboletas. Não sei dizer. Como que é? Nada igual. Vou achar uma... Tem uma música chamada... Uma música sertaneja antiguinha. Chamada Borboletas. Borboletas, mas não bota que senão a gente vai perder, a gente vai cair o vídeo, deixa quieto. Mas a gente entendeu a referência. Ó, o J-Lob, eu queria muito saber quem é o J-Lob. Eu tô curioso. J-Lob é o J-Lob. Quem é J-Lob? Não sei. J-Lob, aparece aí, cara. Quem é você? Um monte de coisa, um monte de mensagem, novidade? Não tem novidade nenhuma por enquanto, André. Alguém comentou na semana passada. Semana passada foi o JJ, o Will, o Dani aí conversando. Não, da análise gráfica, falamos sim alguma coisa. Sim. Da análise gráfica. Não, tem novidade vindo. Esperem, não é agora. Vai ter. Galera, demora pra fazer as coisas, mas quando a gente faz, vocês sabem que é feito com bastante atenção, qualidade e carinho aí pra todos vocês. Com certeza. Realmente, J-Log, o caminho é o estudo. E como eu sempre digo, o JJ também está dizendo isso nas lives, a live é feita com vocês, por vocês e para vocês. Então, mandem perguntas, interajam no chat, porque sem vocês a gente termina a live. Se ninguém falar na live, a gente termina, porque só nós três conversando, a gente conversa no privado. Então, a gente está aqui para vocês, por vocês e com vocês, beleza? Jadson, boa noite. Márcio Mendes, boa noite. O J-Log vai para a cozinha, vai fazer a janta. Viu? O que mais temos aqui? Tá, beleza. O F-Society, dá um overview do Discord. Pode ser, hoje eu posso dar um spoilerzinho do Discord, é uma boa ideia. Mais pro meio da live ali eu dou um spoiler do Discord. Vamos começar com os mercados futuros, hein? Dani, JJ, quem tem as informações? JJ está abrindo ali, ó. Enquanto JJ abre, Denis Robles. Ou Robles. Acho que é Robles, talvez. Boa noite. Reversão de tendência ou suspiro dos burros? Opa, suspiro, para mim, suspiro dos burros. Mas pode ser um suspiro até grande e tentar buscar pelo menos um alvo FIBO ali, por que não fazer um topo duplo? Lá na área dos 4.600, dos 4.800 da vida, né, Dani? A gente tá preparado para todo e qualquer cenário. 4.600 é uma puxada boa, viu? Mas nada é impossível para esse 500, né? Vamos lá. Agora, neste momento, VIX caindo 0,75, Russell subindo 0,26, US Tech, a Nasdaq subindo 0,44, S&P subindo 0,28, Dow Jones subindo 0,22. Demais bolsas também permanecem instáveis ou em leve alta. Detalhe para a China, subindo aí 0,76 e a Coreia subindo 2,34
Alemanha subindo 3,13%. Então, uma forte subida no momento no mercado. Europa subindo bem forte agora, 2,3%. Suspiro dos bulls. Commodities. Tudo verdinho também. Silver, 0,78, Gold, 0,10, Natural Gas, 2,11, Brent Oil, Crude Oil, entre 0,6 e 0,8, Cobre subindo 0,26, Soybeans subindo 2%. Tudo subindo. As criptos. Bitcoin. Criptomoedas nós temos Terra Luna. Não temos mais Terra Luna. Não existe mais. Como não? Terra Luna subiu aí 700% no fim de semana. Louco de comprar a Terra Luna, assim, num montante exorbitante com ela nesse preço e fazer uma reversão. Não sei, mas olha que você vai ver que subiu 700%, se eu não me engano. Eu sei. Mas subiu 700%. A Luna USD? Peraí. Terra? Meu caro, mas 700% de 0,0001 centavo não é a mesma coisa de $90. 700% é 700%, DJ. Você botar $1.000 no final dos 700%, você não tem mais 1.000, você tem 70 mil, sei lá. Beleza. Para esse efeito, sim, mas eu tô dizendo que quem colocou $90, no 700% agora ainda tem mais 1 milhão de por cento para poder chegar ao que era. Fato. KuCoin, Luna. Eu tô olhando esse gráfico aqui, ó, peraí. RO continua em promoção? Ó. Eu tô olhando esse gráfico aqui da Luna. Ok, aproveitou quando eu falei CRO 17 centavos, já tá 20 centavos, hein? Ó. Aqui, já reverteu, já passou o bonde, quem pegou, quem não pegou... quem não pegou, não pega mais. Não, mas tá bonito. Eu vejo aqui no Bitcoin também, o mesmo padrão. Não que ser, eu não acredito que vá ser daqui. Acho que dá para botar para cá, ó. A gente fica aqui, ó. Eu não acredito que daqui ele vai despontar em linha reta subindo e vai vir até essa resistência aqui no 39 alguma coisa, 40 mil. Mas acho pouco provável. Eu não duvido nada, não tem nenhuma zona de congestão entre 31 mil e 38 mil. Ele poderia bater aqui, ó. Em 38. 38. Daqui, mas ele pivotear para baixo eu acho pouco provável. Não sei, posso estar errado, né? Mas eu acho que daqui ele bater numa resistência e descer até 20 mil, sei lá. Ó, vir aqui até 20. Acho que não vem aqui. Mas o que lembrou? Vitor Elão. Isso aí. Então tá bom. Bom, falando um pouquinho de mercado. Perdi o foco aqui, voltei. Alguma das vezes eu tô vendo aí, ó. Volta a operar o hora do gain. Seria mais para regular a carteira, tá? Eu tô trabalhando em engenharia agora, galera. Motivo pelo qual eu não tiro a minha pestana no meio da tarde. Agora eu tô falando com vocês morrendo de sono, tá vendo? Eu sou humano. JJ não é uma máquina, eu achei que era. Fui enganado. Não escondo nada de vocês, tá vendo? Só não prego só. E vamos lá. Eu lembro daquele JJ 24/7. Que quase literalmente morreu. Quase morreu aquele JJ 24/7. Nós temos aqui algumas operações. Deixa eu... Robert, o seguinte, não é para colocar nem esse e nem esse. Quando eu coloquei esse aqui é porque eu tava bocejando, entendeu? Entendi. E daí quando eu tava com a boca aberta, você voltou, daí eu tive que encenar aqui. Bom, vamos lá. Cuida para
não engolir a cabeça. Tá bom. Mercados futuros, então, agora com uma leve alta. PLD dessa estrutura está subindo. Grande parte das nossas estruturas estão aqui. Eu vou ter que criar um plano com o Dani, depois na AWS, para entender a chamada de margem de corretora, porque aperta o perigo, eles aumentam também muda a regra do jogo e sai executando você. Mas estou muito tranquilo com relação às estruturas, olha lá. Se o SPY vier abaixo nos próximos 32 dias, se o SPY vier abaixo de 3.675, agora ele está em 4.031, eu tenho obrigação de compra. Se nada acontecer, eu levo ali $4.400. E se ele disparar, sair de 4.335, eu acabo levando apenas 1.400. Esse é um tipo de estrutura que a gente está trabalhando bastante. Possui delta bem positivo. Pode ver que com a subida do mercado, quando o mercado caiu, muitas das minhas Russells saíram para fora da tenda. Quem acompanha o Hora do Gain e as demais estratégias sabe das minhas operações em Russell. Então eu acabei fechando as Russells. O delta ficou bem positivo agora da carteira, porque esse aqui está puxando o delta positivo, aguardando só mais uma queda do mercado. Então eu tô tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Só esperando a próxima queda, monto mais operações aí em Russell. Por enquanto, nada. E a outra de grande relevância que temos aqui é o Bito, que para mim serve mais ou menos como um stock picking. Tá com algum problema? Agora foi. Ficou branco aqui. Ficou em branco, não apareceu o conteúdo. Eu tenho shares. Eu tenho o nosso Bolsa Família número 4. 3 Bolsas Família número 4. Vou lançando call e vou lançando put. A call tá no 22, o papel agora tá no 18, e a put está no 20. É continuar rolando essa put aqui, continuar rolando a call, ou fechando a call, e tá tranquilo. Com todo o lucro que vai entrando, a gente vai colocando mais shares aqui, e assim caminha a humanidade, pouco a pouco. Olha lá, tá vendo? Fica tudo branco quando eu quero apresentar só ela. Fica mesmo. SPY é uma réplica do que foi feito lá em ES. Que na realidade foi por erro. Se eu já fiz em ES, eu não precisaria ter duplicado o trade em SPY, mas estava desatento. Fica aí. E eu abri um Iron Condor lá na Amazon, tu lembra, ô Dani? Abri o Iron Condor, a call ficou bem fora do dinheiro. Eu trouxe ela mais perto do dinheiro, há 4 dias atrás. E a put, do lado da put é onde estava sendo testado. Então, meu Iron Condor está mais ou menos assim, com papel a 2,261, mais ou menos aqui. Mas a call que estava aqui, eu já trouxe ela para cá, já. 200 pontos com a queda do mercado. A Vol tinha subido bastante, né? Oi? A Vol tinha subido bastante em Amazon. Sim. Não tem nada que reclamar, não. Boa. E vocês? Abre o gráfico. Vamos dar uma passada como é que foi o gráfico de Nasdaq e S&P na semana, só para quem não acompanha graficamente. Vamos lá. Imagina só se a gente tivesse uma hora do game todos os dias, não no YouTube, mas num local privado onde só os faixas pretas estivessem. Olha aqui.
esse é o trending view. Só que em vez de look first, pra mim tá assim, não olhe pra cima. E pra mim esse cara tá olhando o resultado da bolsa daquele visor dentro aquela telona que fica na Wall Street, sabe? Uhum. As bolsas tudo caindo, é essa cara que a gente faz. Ok, deixa eu logar aqui com um dos usuários. Dá uma olhada em em S&P, Nasdaq, os principais, né? Vai mandando, ó, o pessoal que tá aí, aproveita, manda pergunta. Não, eu já tô vendo, o pessoal manda tá mandando ativo, não vou mais tarde. Ó, André gostou. Vou mostrar daqui a pouquinho aqui o que nós temos até o momento. E quero saber quem daqui da live, quem está nos assistindo, que gostaria de fazer parte. Mas mais tarde, calma aí. Deixa o JJ mostrar os gráficos. Você lembra como que foi salvo o layout? Ele abriu sem layout algum. Não dá para te ouvir, JJ, fora do microfone aí. Você lembra como foi salvo o layout? Porque ele não... Ele abriu sem layout algum. Qual conta que tu logou? Bully? Foi... Do Marcos. Abriu com layout agora. Eu achei o layout. Beleza. Tá na tela. Ok. Vamos falar um pouquinho dos... A nossa Nasdaq no diário ainda permanece a queda e não houve ainda reversão. Eu não posso contar a vitória aqui, ainda mais porque... E o que contribui com a questão de ser um bull trap, tá? OBV no negativo e decrescente, volatilidade na alta, totalmente sobrevendido. Então aqui ele pode muito bem só vir testar essa média aqui. Vou voltar a colocar meu lapisinho. Eu não lembro o software do lápis, qual que é? Point to Fix. Point to Fix. Mas ele não fica, ele não é instalado, ele é executado direto. Aí ele, boa. Eu sei, mas eu acho ele por ali. Então, nada impede dele vir testar isso aqui. Como aqui já está indicando alta, aqui sobrevenda, ele voltar e cair. Ah, mas e se ele ficar até aqui, eu entro? Não, eu espero rompimento de pivô sempre. O sinal foi dado lá atrás. Setup 1 e Setup 2 ainda permanece no Setup 1 e Setup 2. Se eu não entrei, vou entrar agora? Não, para mim o movimento já está mais do que desgastado. Então, tá tendo um suspiro aqui. Se iniciar uma nova onda, é para lá que eu vou. Semanal. Foi feito todo um recuo aqui, mas novamente nada ainda justificando um retorno. Agora veja que estranho. Eu tenho aqui um ponto de suporte. Não há nada aqui. Então, muito possivelmente, ele pode tomar um respiro aqui. Até essa média vir buscar uma resistência anterior. Porque não tem... Aonde ele está agora, não tem nada que dê embasamento. Porque ou ele vai subir mais, ou ele vai cair mais. Então, ele pode continuar subindo aqui e formar aquele pivôzinho que eu mostrei tal como no diário. Uhum. A princípio, eu não estou acreditando numa recuperação IV imediata em Nasdaq nem nada. Tá? Já no mensal, uma figura um pouquinho mais prolongada, já está dando sinal de compra aqui. Ó. E aqui começa a reverter. Começa a ficar agora apontada para cima, mas ainda dentro de uma área de venda. Não deu um sinal de compra para a gente. Então, é assistir. Falando um pouquinho agora do S&P. Setup 3 de retorno à média. Ainda não retornou à média. Ele passou da primeira média aqui, mas não houve. Ou ele fica zigue-zagueando aqui, acompanhando
o que a gente acha que vai acontecer aí com o Nasdaq, e dessa média sobe, ele dá um retorno à média, a gente sai, mas eu não, com clareza eu não vejo nada. Eu vejo o nosso OBV ainda dando venda, aqui deu um sinal de compra antagônico, mas nenhum sinal dado no mensal, nenhum sinal dado no semanal, nenhum sinal dado no diário. Foi dado um S3 aqui, tocou no S3, voltou a cair. Agora não tem nenhum sinal, nada, de nada, de nada. Mais algum outro papel? Não, era mais V e BOV também. Aí a gente já vê os 3 índices que acho que o pessoal mais acompanha daqui. O Ibov já tem uma característica diferente. Deu sinal de baixa, deu um sinal de retorno à média, rompeu a média aqui, voltou, agora rompeu a média novamente, mas já deu um parabólico estar aqui indicando uma reversão. Ainda para mim, prematura reversão, uma vez que está sobrevendido aqui. E deixa eu ver se consigo ver o OBV. Não vou conseguir ver. Além de não conseguir ver, eu ferrei o gráfico anterior. Clica 2 vezes. Dá 2 cliques na barra de preço. É o que eu tô Na fazendo. da direita. Não, dá 2 cliques na tela mesmo, no centro. Nada no diário. Nada no semanal. O nosso cama ainda fica vermelhinho, então nada a se fazer. Nada no mensal. Momentos de tensão. Mas No semanal tá num suportezinho bom, tá não? que foi a própria média, né? Mas ainda nem virou o SAR. Sim. Para mim, eu posso encarar como ali um ponto de reversão, até que posso, vou jogar aqui no mensal, você vai entender o que eu quero. Até que posso encarar como um pontinho de reversão, ó. Isso aqui, ó. Mas é uma lateralização. Então não tenho claro nenhuma tendência, como setup 1 e setup 2 são setups de tendência, não tenho claro nenhuma tendência de alta ou de baixa. Para mim ainda fica nessa lenga-lenga aí. Sim. Dito isso, Homer, o pessoal tá meio calado aí. Cadê as perguntas? Pois é, o pessoal, ó, tem algumas boas aqui. Vamos lá. Essa é boa. O que é Panapaná? Vi em outro vídeo e não entendi. Panapaná, Andréia pode saber o que é. Andréia adora borboleta? Vamos lá. Não sou eu que vou responder essa. Compartilhar tela. Definir. Paná. Vamos aqui. Paná. Paná, paná. No dicionário. Definição. Bando de borboletas. Pronto, Entomologia, borboleta. respondida a pergunta. Próxima pergunta. Não, na realidade eu vou montando borboletas, né? E saiu da área de lucro dessa borboleta seguindo um plano previamente já especificado antes da entrada do trade. Eu vou abrindo mais borboletas, eu vou aumentando isso. E como que eu faço o Panapaná? A segunda borboleta que eu abri, eu vou abrir a primeira, uma borboleta comum, vamos supor que eu vou abrir uma unidade só, um tranche de borboleta. A segunda borboleta, quando eu for abrir, a primeira asa, a asa da esquerda, tem que fechar o miolo da anterior. Então eu já não vou abrir mais uma borboleta, serão duas, porque no miolo lá da primeira borboleta eu tenho duas borboletas no miolo. Quando eu for abrir a terceira borboleta, vai crescer agora como uma PG, porque eu tinha duas borboletas, o miolo tem 4, eu vou ter que abrir 4 borboletas para poder fechar, abrir a terceira sessão. E assim a gente vai
aumentando o número de borboletas, fazendo esse bando de borboletas que, conforme o dicionário, quer dizer paná. E fica uma coisa tão bonitinha, mas fica uma zona. Tem uma borboleta com as duas compradas e a vendida. Aí a segunda borboleta vendida vem para frente. E essas duas compradas viram a perna, as duas compradas da próxima borboleta. Então fica separado. E aí tu abre mais duas aqui. Então fica 2, 4 vendidas e 2 compradas. 4 vendidas, isso. 4 vendidas compradas. Aí quando tu vai abrir de novo, tu vai ter as 2 compradas da primeira, as 4 da segunda, né? E aí 2 da segunda e as 4 vendidas. Você recompra para abrir de novo. E abrir de novo, 8 aqui mais na frente. Aí volta para cá. Aí fica 8, 4 aqui e 2 aqui. E aí aqui tu monta mais 4 aqui, né? Não, 6? 8. Então... 8 é PG, não PA. 8, 16. E aí o lado 32. Mais baixo dela... Eu já fui até 32, não passei disso. Do lado mais baixo dela, ela vai ficando com as pernas compradas das anteriores, somadas. Então ela vai ficando com os strikes tudo separado. Mas do lado mais alto do ativo, ela vai ficando com as pernas juntas. Então tu vai passando a vendida e elas vão ficando para trás. Tá difícil de fazer porque a minha tela tá espelhada, então aparece... E você faz isso só porque é bonitinho o nome ou porque fica bonitinho no gráfico, Homer? Não, tem uma explicação por trás disso. Quando ela passou, o papel tá subindo, por exemplo, aquelas que estão dentro do dinheiro guardam um pouco o valor extrínseco. E daí eu vou lá, fecho o miolo que está vendido dentro do dinheiro, que já não tem mais valor extrínseco, e vendo novamente o miolo ATM, que é onde eu tenho maior valor extrínseco, e ainda permaneço com delta na tendência do papel que eu estou operando. Então, eu só aumento o valor de extrinsicidade da minha carteira. Extrinsicidade, não seria? Acho que seria 2 CC. Acho que é isso. Acho que é extrinsicidade. Eu acho. O lado negativo do Paná é que o buying power vai lá em cima. Uhum. O buying power vai lá em cima. Então, chamada de margem. Tem que ter caixa para poder fazer o Paná. Bom, o Euler falou da hora do game. A Andrea falou da hora do game. Ela pode ter. Pode ter. A gente pode planejar alguma coisa melhor do que a hora do game para as faixas pretas, ou talvez público, mas privado. Eu tenho umas ideias muito loucas, depois eu vou conversar com quem tiver disponível aqui, para mostrar para a gente ver o que pode ser feito. Isso, e convém, galera, o seguinte, eu ensino e continuo ensinando e tenho a minha participação aí para vocês, aquilo que eu ponho em prática, e eu não escondo minha carteira, tá aí, e continuo com a mesma métrica de trabalho. O que acontece é que agora eu estou com alguns trabalhos de engenharia e não estou acompanhando o mercado a todo tempo. Então é possível operar sem estar toda hora na frente do mercado, porque eu estava do horário da abertura do pregão até o fechamento do pregão com as faixas pretas. E nunca foi mandatório fazer isso, tá? Então eu fazia e faço por prazer mesmo. E agora, por conta desses outros serviços que eu estou trabalhando também, eu continuo e eu tenho que dar atenção maior para as carteiras que a gente está gerenciando, né, Dan? Então, acabei saindo um pouquinho de cena. Mas a Duomartic sempre existiu por vocês, para vocês e com vocês. Então, toda e qualquer iniciativa, eu tenho, o Homer me conhece muito bem, o Dan também, eu tenho aí totalmente aberta e o canal está aberto aí para a gente crescer como comunidade, tá? Qualquer iniciativa que vocês tenham aí, é só liga a câmera e vem com a gente. Exatamente. JJ, uma pergunta que o Vinagre fez no grupo do Faixa Preta essa semana. De repente você sabe responder. Consigo abrir uma conta linkada com a minha usando o mesmo Buying Power? Na Tasteworks não. Na IB consegue, porém na hora de você criar o sub-account e mandar o dinheiro para esse seu sub-account, ele vai ter 2 chamadas de margem diferentes. Então você não vai ter a alocação de chamada de margem automática, isso não. É manual conforme o montante que você tem em cada subconta.
A transferência das margens é mais fácil. Fazer de uma para outra é coisa rápida. One click. E uma vez que as duas estão debaixo da tua gestão, não tem delay algum. No que você enviar a ordem, já tá lá. Tá. Eles estavam discutindo justamente. Eu tenho uma carteira de longo prazo e tenho uma carteira especulativa. Hoje eu deixo tudo junto. Se eu separar, eu consigo usar o buying power de longo prazo para usar. Normalmente não de forma automática, né? Ele vai lidar como duas contas independentes, mas é possível fazer pelo Transfer Funds. Então você entra dentro da sua conta, lá no website, e transfere da conta A para a conta B, no que você dá o clique para transferir, já vai automático, na mesma hora. E daí já está coberto. JJ, outra, muito interessante. Aproveita hoje e dá uma reforçada sobre a exposição alta em operação descoberta. Sem citar nomes, mas apenas para reforçar a importância de saber o risco que está correndo na operação. Acho que nós três temos a comentar sobre. Vamos lá. Ao vivo, tá aí desde janeiro, onde eu estava filmando todos os dias a minha tela, uma trolha que eu tomei em earnings, né? Confirma os papéis aí, Homer, da Netflix, Facebook. Eu fui tomando trolha. Trolha atrás Tesla, trolha atrás de trolha. Também fiz trades muito errados. Mas errados de erro operacional, alguma coisa que você fez? Não. Gestão de risco? Não. Aí que está a diferença. A gestão de risco sempre continua. Teve vezes que eu cheguei a perder 1/3 da conta. E demora para recuperar? Demora, mas é o preço que se paga quando um trade dá errado. Mas tudo isso a gente tem já previamente antes de apertar o botão. Tá? Por que eu falo isso? Regra número 1. Saber do seu pior cenário antes de entrar no trade. A ganância é a pior inimiga do trade. Se você está vendendo put descoberto e não tem dinheiro para arcar com o papel, se uma coisa dá errado, pode não dar errado no primeiro, no segundo, no terceiro trade. Mas vai dar errado, porque é uma assimetria negativa. A venda de put... nossa, JJ, mas você vende um monte de put? Sim, eu vendo um monte de put. É uma das operações que eu mais faço. Mas é uma simetria negativa. E para ela não ser negativa, para você atenuar esse preço no longo prazo, a única maneira é você tendo o capital para arcar com o ativo. Para que, se o ativo subir no futuro, você comprou ele lá embaixo quando houve a queda. É a única maneira. Quando você faz isso para especular e não tem como arcar com o ativo, você está numa simetria negativa de trade. Tá? Então, filosofia do Walmart, nunca aperte o botão antes de ter o seu plan de trade, trade de plan. Então, o seu trade totalmente planejado e assuma o pior cenário. O papel tá aqui, eu vou vender. Daí você fala assim, o papel tá 90, eu vou vender uma put aqui no 20 que não chega. Pode não chegar no primeiro dia, no segundo dia. Se você continuar com essa assimetria negativa, o longo termo é o trem 20 pegar e te matar. E ainda, além de entender o risco, eu enxergo que tem um ponto antes de entender o risco, de planejar o trade e aceitar o risco, que é o que eu acabei falando, entender o risco. Porque muitas das vezes quem faz a operação, de fato, na explicação minuciosa, não sabe o que é o risco. Entende que não, se eu vender uma put, eu vou ter que comprar o ativo. Mas não entende o que pode ser uma variação de mercado pré-earnings ou pós-earnings, ou uma variação inesperada por uma notícia, sei lá, o CEO morreu, qualquer coisa. E a ação despenca, um escândalo de corrupção, o que for. Que surja uma mudança de lei, uma mudança de regra, qualquer coisa que pode acontecer, que pode levar aquele ativo para baixo. Ou para cima. Pode ser também, pode estar vendido numa call. Pode ser o caso contrário. Entender como funciona a chamada de margem nesse caso. O que acontece de fato quando o ativo passa do meu strike da put vendida? Tá, passou, beleza, eu tô olhando para ele passou. O que acontece? Meu computador explode, eu perco a conta, eu preciso comprar o ativo no mesmo instante, eu vou ser exercido, eu posso ser exercido hoje, é só no exercício que eu sou exercido, ou vai ser a qualquer momento, eu que decido, a outra parte que decide.
a teoria que te faz entender o que é o risco da tua operação, matematicamente falando também, porque vamos supor, eu vendo uma put em 80, o ativo está 90. Se ele cair para 50, qual é o meu risco? O que acontece na prática? Eu preciso comprar um ativo a 80 e eu tenho que vender ele de novo para encerrar a operação em 50, eu vou perder 30. Ah, $30? Tranquilo, eu tenho dinheiro para isso. Não, é 30 vezes 100, porque cada contrato de opção são 100 ações. Então é 30 vezes 100. Ah, pois é, eu vendi 6 puts. Pois é, então é 600, é 30 vezes 600. E se esse montante não existe na tua conta, o que a corretora faz? Ela encerra todas as tuas operações. Tudo que tu tiver na conta disponível, ela pega. Tudo, tudo. Operação ganhadora, operação perdedora, ordem que estava aberta é cancelada, tudo. Ela zera a tua conta. Ah, zerei tua conta. Tinha uma operação com ganho, tinha uma operação com perda, tinha uma operação assim, assado. Deu todo o dinheiro desses 30 vezes 600? Não. Então tu ficou devendo a diferença. Deu, sei lá, faltou 8 mil, faltou 10 mil dólares. Então ele liquidou, a corretora liquida toda a tua conta e tu fica devendo 10 mil dólares ainda e tu precisa pagar para a corretora. É uma dívida que tu vai carregar para sempre. Não expira, não é uma dívida moda Brasil que dá 5 anos e acabou. Não, ela não acaba nunca. A dívida passa... Eu fui muito criticado por traders que seguem a metodologia Tasteworks. E para mim, tudo bem. Mas porque falavam que operações travadas não dá para ter o mesmo ganho da tradicional straddle e strangle, que é o que geralmente a Tasteworks faz. E tem influencer e trader brasileiro também que opera dessa maneira. Tudo bem, mas entender que que essa simetria acaba sendo negativa é fundamental. É fundamental. Então, eu prefiro trabalhar travado e provar que é possível, sim, trabalhar travado e ter ganho maior, ou se não, não maior na maioria das vezes, mas na resultante ser maior do que a venda descoberta, porque eu consigo provar. Feito isso, as borboletas estão aí dando, principalmente esse ano aí, com o mercado estagnado, do jeito que está. Então, é possível sim, saiba o risco do trade antes de entrar no trade. Esse é o meu principal ponto, tá? Não vendam call por vender call, não vendam put por vender put. Ainda tem... Não olhe só no valor que vai cair na conta, né? Acho que no final é isso. Tem gente que acaba abrindo a operação olhando só para o valor. Putz, olha, essa put aqui tá dando um prêmio bom, mas não faz a conta de qual é o prejuízo que ele pode ter no final da operação. Porque a gente aqui com as contas dos clientes tem plena consciência do que está fazendo e com o mercado caindo, volatilidade subindo todo dia, e cai, sobe todo dia, cai, sobe todo dia. Você deixa lá, sei lá, 40% da margem livre para fazer manejo na conta do cliente, e você vai vendo cada vez mais, vai puxando margem até chegar lá, sei lá, 10% de margem. Isso a gente com plena consciência do que está fazendo. Então, o cara que não tem ciência, não tem certeza do que está fazendo, vender a put porque o prêmio tá bom, ou pior ainda, né, vender uma call porque tá pagando um prêmio bom e ficar descoberto, eu acho que é o caminho para falência. É a roleta russa. O que eu costumo pensar e costumo fazer quando eu vou definir uma operação, ou vou até seguir uma operação? O JJ mostrou uma operação muito bonita no domingão, uma simetria boa, uma operação legal, cabe no meu buying power. Eu acho que eu vou copiar essa operação, vou fazer a mesma. Aí eu me faço a seguinte pergunta: eu sei explicar essa operação para alguém? Eu consigo definir num texto, numa ideia, o que é essa operação? Do meu jeito de explicar, não copiando as palavras que o JJ usou, mas por que eu estou fazendo essa operação? Eu consigo entender o que está acontecendo e ensinar para alguém? Sim, então tá. Então tu pode fazer essa operação. Consegue entender o que é, qual é o lucro, qual é o prejuízo provável e o risco máximo dessa operação. Consigo explicar? Então tá. Então eu poderia fazer essa operação nesse exemplo, eu poderia copiar a operação do JJ.
Não sei explicar. Eu só vi que ele fez, ficou bonito, cabe no meu buying power. O prêmio da venda é bonito, é muito bom, vai cair na minha conta. E, cara, a chance disso dar errado é muito pequena. Tá? E se o JJ fez, eu também vou fazer, porque ele tá no mesmo risco que eu. Mas aí, às vezes, a pessoa esquece que o JJ tem sei lá quantos mil na conta e eu tenho $200, $500, $1.000. E essa diferença de buying power, a corretora pode ter chamado margem dele do mesmo jeito, só que ele tinha para segurar. Ele conseguiu rolar a put, ele conseguiu comprar outra mais embaixo, ele conseguiu manejar a operação. Ou o simples fato de segurar a operação. Porque quando você faz com venda de put, e principalmente futuros, ou commodities, ou em conta portfólio margem, por exemplo, aquele trade que eu mostrei do ES, eu cheguei a ficar 8 mil negativo. Mas 8 mil negativo, sendo que a put ainda estava fora do dinheiro, é por conta de chamada de margem. Sim. E aí vem o ponto mais chato. A pior parte, na minha opinião. Tudo isso que a gente falou é o que deve ser feito antes da abertura da operação. Tudo isso que a gente está falando é o que acontece, o que tem que ser pensado, o que tem que ser definido, decidido, entendido antes de abrir a operação. Eu errei, eu abri a operação e deu errado. Deu ruim. Mas deu ruim feio. Não foi um ruinzinho, perdi $300. Não, deu bem ruim. O que acontece? Como eu falei, a dívida é eterna. A dívida não sai. Precisa ser paga. Na hora que der o ruim, várias coisas podem acontecer. A primeira delas, o ativo pode entrar em leilão, como é conhecido aqui no Brasil, nos Estados Unidos é HALT. Ele para de ser negociado. E a tua operação é congelada. Tu não consegue rolar, tu não consegue fechar, tu não consegue abrir, tu não consegue fazer nada. Está congelado. Quando o papel volta, a corretora pode já ter te zerado, ou ela vai te zerar quando o papel volta. A corretora pode entrar em contato contigo para dizer, cara, deu ruim, o que tu vai fazer? Tu pode depositar aqui, sei lá, $30 mil na conta e eu deixo a tua operação aberta, senão eu vou ter que te zerar, porque deu errado. Ah, não, mas eu não posso perder, me dá um tempinho. Eu posso até te dar, mas as regras são as regras. A operação está acima do teu buying power, do teu poder de compra. Eu vou te zerar. É a lei, é a regra, é assim que o jogo funciona. E às vezes não dá tempo, não tem o que fazer. E aí tu vai ter que baixar a cabeça e contar para as pessoas à tua volta que tu perdeu. E isso serve para todos, tá? Caso eu esteja sendo visto pela pessoa que passou por isso, por alguém que já tenha passado, é uma parte bem ruim. Na minha opinião, é o pior momento de todos. Não é perder, mas é ter que assumir que perdeu. É a minha visão, tá? É o que eu penso. Uhum. O pior é ter que assumir que perdeu, é chegar para as outras pessoas, para quem está próximo de ti, seja teus filhos, esposa, sobrinho, quem for, e dizer, eu perdi, eu quebrei, eu fali. Eu perdi tudo que eu tinha. Porque, às vezes, esse erro não vai te levar só o dinheiro que tu tem na conta, porque não é uma operação travada, ela é infinita. Ela pode ser infinita no caso de alta e, contando em bom português, pode ser infinito para baixo, porque um ativo que está 90 foi a 0, tu vendeu 10 puts, provavelmente é bem infinito para ti. Então, é um prejuízo que tu não vai ter como marcar. E aí contar para os familiares, contar para a pessoa próxima, contar para quem confiava naquele dinheiro ou confiava em ti para fazer aquela operação, pode ser a pior parte de ter perdido. Porque perder dinheiro, eu já perdi bastante, o JJ já perdeu bastante, mas quando o dinheiro é teu, sob tua responsabilidade, tu não deve satisfação dele para ninguém, é uma coisa. Mas quando tu tem outras pessoas dependendo de ti, tu tem teus filhos, tu tem, enfim, qualquer outro ser vivo dependendo de ti com aquele dinheiro, é uma parte ruim. Por que eu estou falando isso? Não é para fazer drama e para fazer alguém chorar. É só porque pensem nisso antes de entrar na operação. O JJ está mostrando na tela. A linha vai para baixo. O vermelhinho ali não tem fim. No futuro do S&P. Dentro da área do dinheiro aqui, Homer, ó, eu já cheguei a ficar mais de 8 mil negativo. Então, você tá vendo 4.400?
não tem aquele ditado, o pessoal vê, e eu não gosto de passar por isso. O JJ só ganha. Não, a probabilidade é porque as operações que eu faço são de alta probabilidade de ganho, mas eu mostro as derrotas também. Mas um ponto tem que notar, é que não pode só ver as pingas que eu tomo, mas tem que ver os tombos que eu levo. Então, para ganhar esses 4 aqui, tem toda uma chamada de margem, ó, negativa. É uma venda de put que tá aqui, descoberto, ó. De 2 puts. 3 puts, né? 3 puts vendidos aqui. Entendeu? O que dá essas 3 puts executadas? É 3.675 vezes 300. Nesse caso aqui, no contrato de futuros, cada futuro tem um multiplicador diferente. Não é 100 no papel do ES, é 50. Então tem 150 papéis aí, de SPX. 3.675 vezes 150. São só meio milhão de dólares. $500 mil ali que o JJ vai ter que comprar. Só que ele está ciente do que está acontecendo. E aí entra o ponto de saber explicar e entender exatamente o que está acontecendo. E não simplesmente ir dormir no outro dia acordar. Me ferrei. Meu Deus, o que eu faço? Já não tem mais o que fazer. Era para ter sido feito antes. E a gente parece chato ficar falando, porra, tá, estão dizendo, eu já sei fazer isso. Só que vocês lembram, vou dar um exemplo. Meu, aqui, tem 3 lives ou 4 lives para trás aí, que falam sobre Bomb Cripto. Quem tá jogando tá vendo quanto tá a moeda. Doeu para mim? Não, porque quando eu entrei no jogo, eu já dei aquilo por perdido. Perdi ao todo que mais de R$5 mil. Deve ter dado em tudo que eu botei, em tudo mais. Quando eu entrei, já dei por perdido. Não doeu em mim, não me doeu. Tanto que eu posso voltar a fazer live, as contas estão aqui, posso abrir as 9 contas de novo, tá aqui, não vai porra nenhuma mais. Só que se aquilo fosse um dinheiro que eu tivesse que usar, sei lá, para comprar móveis, para casar, para qualquer coisa da minha vida, eu ia estar agora com uma bola no estômago, um nó na garganta, tendo que dizer para quem está perto de mim que eu perdi o dinheiro todo e que agora não vai dar para fazer o que a gente ia fazer antes. Então, para encerrar esse assunto, que ele deve ser batido constantemente, ponto número 1, planejem a estratégia. Ponto número 2, saibam explicar elas. Vai na frente do espelho e explica a estratégia. A hora que tu trancar na explicação é o ponto que tu deixou de saber. Ali onde tu tem que estudar. Vai pro espelho e explica a estratégia. Não quero falar no espelho. Explica pro teu filho, explica pra faxineira, explica pro teu pai, explica pra tua mãe, explica pra alguém. E a pessoa não precisa entender. Tu não vai conseguir dizer as palavras na hora que tu não souber a explicação. E ali é onde tu tem que estudar. E entenda o pior cenário. É o que a gente sempre prega, é a filosofia do dual market, é a regra número 1 do trade. Entenda o pior cenário. Se tu não entender, não era nem para ter entrado. Perfeito. E depois dessa aí, ó, estamos com um índice de aprovação em likes em 50% só, Homer. Como é que faz? Pô, acho que a gente... Eu vou mostrar o Discord depois que os likes subirem. O JJ fica olhando os likes e eu vou mostrar o Discord aqui assim que subir. Vai ter que subir um pouquinho. Alguém tem que dar like aí, senão... Vamos lá, galera. Vamos dar like aí, vai. Me dê 30 segundos enquanto o JJ dança para o público e eu já venho. Bora respondendo aqui, então. Já respondemos algumas vezes, mas não custa responder de novo. Deixa aí, Dan. Responde aí. Não. O strike não é descontado nos Estados Unidos. Se você vendeu o strike 40, ele continua sendo strike 40. A única coisa que acontece é a reprecificação do mercado. Então, ele desconta no preço, mas teu strike continua sendo o mesmo. Sei lá, você vendeu a put no strike 40, o papel está no 42 e vai pagar $3 de dividendo. Na segunda-feira, você acorda com o papel dentro do dinheiro, valendo 39, mas você não ganhou nem perdeu nada. Simplesmente ele desconta do preço. Perfeito. Voltei. Vamos lá. Temos mais aqui, ó. Marcos, o que vocês acham de operar VIX? Também essa aí a gente vai colocar uma gravação para responder, porque já foi respondido algumas vezes. Mas tô brincando, o Marcos. O fato de ter respondido algumas vezes não é que
não será bothers respondido novamente. Bothers me. Me atazana, me incomoda. Bom, Não me incomodo de responder centenas de vezes a mesma pergunta. Eu praticamente não gosto de operar o VIX, que ele é literalmente um resultado do batimento cardíaco do mercado, né? Então a saúde ali do mercado, a tensão do mercado acaba sendo o VIX. Então vamos lá, vamos colocar o gráfico do VIX aqui. Vou deixar o Homer preparando o próximo tópico e eu explico para vocês aí o porquê eu não opero o VIX. TradingView, eu volto aqui no TradingView, compartilho a minha tela. Tem faixa preta que ganhou dinheirinho bom essa semana com o VIX. Não, tudo bem. Galera, eu não sou o dono da verdade e o fato de eu não me adequar para determinada estrutura, determinada estratégia, determinado papel, não quer dizer que não é possível fazer dinheiro com esse papel. Sim. Vamos lá. Compartilhar tela. Aqui no VIX, eu tô com um gráfico mensal. Então, no gráfico mensal, é o batimento cardíaco aqui que a gente vê. Né? Ok. Só que no gráfico de 15 minutos, 5 minutos, o que quer que seja, que é onde você vai buscar fazer os seus trades, se você não entra em determinado ponto do dia, você perdeu. Por exemplo, no último dia de trade aqui, às 4 horas, 2h40, a vol disparou. Depois, se você vendeu o vol aqui, feliz da vida, no final do dia você teve um lucro tremendo. Se você não acompanha esse pulsar do mercado, ele é assim, pulsou, daqui a pouco ele vai retornar à média. Se você perde esse zigue-zague, já era, já foi. Eu já opero de forma mais tranquila. O pessoal acha... E aí que tá um conceito interessante, né? Eu vou puxar outro assunto agora. JJ opera de forma mais tranquila, mas a gente vai ver a carteira do JJ, tem lá 20 borboletas, tem lá 500 mil no índice, né? Quem disse para mim o tamanho da minha mão foi o critério Kelly. Meio Kelly, um quarto de Kelly, que seja. Então tem muita gente também que eu vejo que tem patrimônio, que pode apostar, que no final das contas está só entregando dinheiro para a corretora pagando taxa, porque vai alfaçar no tamanho da operação. Gerenciamento de risco é tudo. Então você está ali com muito dinheiro, mas vou apostar 100 doleta, 20 doleta, aposto 100 para ganhar 10. Se o cara tem, sei lá, $500 na conta, faz sentido. Se o cara tem 15 mil dólares na conta, ele está pagando só a taxa. Então, esse é um outro aspecto também. Então, eu opero de forma muito tranquila, porque o meu gerenciamento de risco é matematicamente testado. Eu tenho um Monte Carlo no Excel que eu já mostrei aqui algumas vezes, né, que vai mostrar o possível cenário dentro de um range, né, com um desvio padrão, o pior cenário e o melhor cenário. E é nele que eu vou. Certo, Dan? Sim. E aí eu vou fazer uma observação. Eu gosto de VIX, de VX, mas é sempre venda de vol. Já tentei muitas vezes comprar vol. Não, vou comprar uma travinha de alta no VIX. Ele estoura, deu 50% do prêmio. Eu falei, não, vai mais um pouquinho. 10 minutos depois já foi tudo o prêmio embora. Então, eu comecei a fazer só o contrário. Explodiu, vende vol para pegar o retorno à média, que acontece muito rápido. Então, o VXX é o alavancado, não é? Não, o VXX é o ETF de VIX. É o ETF do VIX. Tenho feito... Em VXX eu tenho feito até mais trade que em VIX, ultimamente. Aqui é uma pergunta sobre o Brasil. Não sei se o JJ já concluiu. Sim. No Brasil, eu posso deixar o dinheiro da margem de garantia aplicado, por exemplo, no Tesouro Direto? Nos Estados Unidos é possível deixar aplicado ou somente em casa, na conta Tasteworks, por exemplo? Fala, Denis, tudo bem? Deve ser em caixa em vez de em casa. Em caixa, pode ser. Tudo bem? Bom, vamos lá, Denis. Na Tasteworks e outras corretoras têm regras similares, tá? Mas como que funciona? Se você tem título
em outra empresa, em outra corretora, que não a própria Tasteworks, você não consegue deixar de margem, tá? E eles já fazem esse cálculo da margem de que maneira? Eles vão chamar meia margem para toda e qualquer ação ou ETF ou título que você tem. Então, se você tem $5 mil, considera que você tem $10 mil para operar, já considerando a margem, é assim que eles trabalham, tá bom? E daí, quando você entra nos derivativos, ele chama a margem conforme, 1 para 1, mas depende do tipo de conta, né? Se é cash, você não pode fazer o que a gente chama de security, tem que ser só security transaction, você tem que obrigatoriamente ter o dinheiro da put e da call. Então, vamos lá, se você... Recado, uma pergunta linkando a outra. Se você não tem disciplina para fazer o gerenciamento de risco, não consegue seguir as estratégias que eu faço em conta margem, em conta portfólio margem, essa conta não é para você. Então, faça uma conta cash, e daí evita você vender put quando você não tem o dinheiro. Então, dependendo do tipo de conta, se é conta cash, conta margem ou portfólio margem, ele vai chamar diferentes margens. Mas para trabalhar como dinheiro aplicado, margem de garantia de dinheiro aplicado, já os investimentos que você tem na própria corretora e o próprio cash. Porque quando você investe em papéis, ações, ETFs, já é consumido apenas metade do teu buying power. Espero ter respondido aí, Denis. Mas de renda fixa, então, títulos. Na Tasteworks, não, que a Tasteworks acho que não tem títulos, né? Os títulos, título do governo americano, hoje, em títulos locais, counties, pagam mais do que títulos federais até. Né? Mas você tem ETFs de títulos, que daí é até melhor do que você fazer treasury picking, para não falar stock picking, né? Treasury picking. E daí vai nos ETFs de longo prazo, médio prazo ou de curtíssimo prazo. Existem diversos ETFs para isso. E daí você pode adquirir essa ETF e vai chamar também metade da margem. Tá, sim, mas a pergunta dele seria: eu posso usar as ETFs que eu tenho comprado como margem para operações? Se não tiver na Tasteworks, não. Agora, se eu comprei Bio, se eu comprei... Qual outra aí que a gente usa bastante? Bio, IF... VN... IP... Qualquer uma dessas. Se eu gastei 5 mil lá comprando o papel, me chamou 2.500 só de margem, os outros 2.500 eu posso continuar operando. E esses 2.500 que está comprado não serve de margem? Não. Tá. E no Brasil, até onde eu sei, dá para deixar como... Na mesma corretora, tu consegue deixar como margem, que é o mesmo caso da put vendida que eu falei. A corretora, quando precisar de margem, ela vai zerar tudo que tu tem nela para poder cobrir aquela operação. Então, tu pode ver na corretora, na parte de alocação de garantias da tua corretora, tu vê o que ele disponibiliza ali como garantia. Cash, tesouro, ações, tu pode colocar... aí tu disponibiliza o ativo ou o cash para aquela operação específica, se eu quero alugar ações, se eu quero operar opções, se eu quero operar day trade, se eu quero operar mini índice, mini dólar, aí ele vai te mostrar o que tu pode alocar do que tu tem disponível na corretora. Então, se tu tem tesouro, se tu tem ações, se tu tem cash, tu tem até opções, dependendo, tu consegue colocar como garantia para fazer outra operação. Mas tu tem que olhar no módulo de alocação de garantia da tua corretora, no broker dela, tu consegue ver. Isso falando de Brasil, tá? Ó, isso é para provar o quanto eu gosto de ficar com vocês. Olha o que eu tô perdendo lá fora, ó. Ô, louco, hein? Isso é o que tem no condomínio? É. Olha, o JJ tá perdendo de uma piscina, tá lá tranquilão, mas agora já é noite aí, JJ. Não, ainda tá claro. Ainda tem um pouco de sol aqui já. Uhum. É que o sol se afasta para lá, e daí por isso agora a sala aqui, eu tava só com a luz do sol, começou a ficar mais escura. Mas ainda tá de dia. Vamos ver. Margem para like. Ó, proteção tem que ser feita antes de montar a operação. Feita. Muito bem, Marcelo. Exatamente. JJ analisa AMD. Isso deixa pro voo no voo. Então deixa no final. A gente faz de uma vez só. Muito importante. 5 tipos de riscos.
Gestão financeira, na gestão financeira, né? Risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco operacional e risco legal. Riscos legais. O risco de mercado e de liquidez é muito importante. Já aconteceu com o Dani, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com o JJ. Tá numa operação vencedora e não consegui fechar porque não tem liquidez para sair. Ou então, como um seguidor nosso do Instagram perguntou que ele estava numa trava de alta e o prejuízo dele estava maior do que o valor da trava. Ele queria entender por quê. Por causa de liquidez. O spread está muito grande entre o bid e o ask e dá uma distorção de preço no mid. E aí a tua operação fica com um prejuízo maior do que o valor que tu pagou na operação. Mas é por distorção de liquidez do ativo. Então, tem que ficar atento nesses riscos. Risco de mercado é a incerteza, o que não dá para saber o que pode acontecer. Risco operacional, a corretora pode travar, teu computador pode parar no momento que tu precisa fechar a operação. Qualquer coisa, teu celular quebrou, o JJ passou por isso, o celular dele quebrou. E ele precisava usar o telefone. E riscos legais, impostos, não declaração de lucros, pode dar uma multa bem grande também. Gostaria de saber do papel FFN. Vamos pro Vou Não Vou. Deixa eu mostrar o Discord então antes, porque no final o pessoal não fica e não vai ver. Então, vamos lá. Olha que bonito que a gente está montando. Está quase pronto. Vou acender a luz aqui, porque agora eu tenho que ir até o interruptor. Né? Acende. Falta um detalhezinho que a gente espera concluir essa semana. Espero que seja concluído em breve, para poder mostrar para vocês o nosso Discord da Dual Market. Tá? A nossa ideia é transferir tudo que temos da Dual Market para cá. Transferir o canal gratuito do Telegram, transferir as turmas do CDM, transferir os faixas pretas, transferir o Evergreen, transferir novos cursos, novos produtos, novas ideias, 1 hora do game ao vivo todos os dias pode ser feito aqui, tudo aqui no Discord. Então, a gente vai liberar o link em breve, assim que tiver esse detalhezinho pronto, a gente vai liberar o link para todo mundo, vai mudar em todos os vídeos do YouTube, a gente vai mudar o link de entrada, todo mundo vai poder entrar. E aqui a gente vai ter o canal novinho, zero, onde todo mundo vai poder conversar aqui, vai ter mais participação das pessoas, porque a gente vai poder interagir de uma forma melhor, é mais organizado, temos estruturas de tópicos. Não sei quem já conhece um pouco do Discord, mas quem não conhece, nós vamos ter aqui um canal, Tutoriais Discord, onde a gente vai ensinar a usar o Discord, ensinar o que é um tópico, o que é a configuração de notificação, o que são as mensagens fixadas aqui em cima, para quem não está vendo, ó, superior direito. Lista de membros, ó, tá aqui a lista de membros que tem atualmente, o pessoal que está testando junto. Caixa de entrada, entendeu? Olhar as regras aqui, que eu vou colocar elas todas direitinho, vai ter aqui um comece aqui, onde vai entender, mostrar quais são os passos, o que tem que fazer, vai ter que falar com o bot, colocar e-mail para quem já é aluno, quem não é, onde entra, tudo mais. Boas-vindas, aqui estarão as regras descritas. Canal de dúvidas, quem entrou no canal não sabe o que fazer, pode postar, vai poder postar aqui as dúvidas. Os avisos da Dual Market vão ficar todos aqui, aviso de domingão, aviso de live, aviso de aula, avisos que a gente vai ter. Suporte também, para entrar em contato com o suporte, algum dos administradores estiver online, vai poder usar esse canal aqui. Aqui os tutoriais, como eu falei, aqui o canal, e aqui o Dani, foi ideia do Dani esse canal aqui, viu? Onde ele vai colocar as estratégias que a gente montar agora no Vou Não Vou. Vamos ver o papel, esse aqui eu vou, o que dá para fazer? Vamos abrir a Tasteworks, vamos olhar o que dá para fazer. Montamos a estratégia, beleza, essa aqui eu vou enviar, o JJ manda a estratégia, a gente printa e coloca aqui. No outro domingão, a gente tem esse rastreio para poder ver a estratégia, o que deu, o que aconteceu, quais eram os dados dessa domingão, né, Homero? A gente pode acompanhar de perto, então vai acompanhando o gráfico, ó, para mim aqui vai reverter minha saída ou deu meu gain, já vai lá e já faz já upa lá no... Sim, posta aqui o acompanhamento. Ó, saímos da operação tal, com ganho de tanto, ou com uma perda de tanto, porque aí dá para fazer o acompanhamento mais de perto da operação. Sim. Né? Até para quem olhou a estratégia e fez junto, ou fez alguma coisa parecida, pode acompanhar aqui, ó, eles saíram. Saiu da estratégia, então pode olhar aqui e vai ter o aviso aqui quando tiver mensagem nova. E aqui um canal de voz. Vamos ver como funciona, como o pessoal se comporta, se vai ser bem aproveitado. Um canal de voz. O Discord está comemorando 7 anos, então isso aqui vibra agora quando a gente entra.
Entra aqui. Agora ele não tá. Quando manda mensagem aqui, ele tava tremendo a tela toda. Aí, o que a gente tem mais? Pô, só isso aqui? Não. Para quem é aluno do CDM, vai poder entrar com o seu cargo aqui, com a sua turma, ó, CDM6. Vai ter aqui ó, os grupos do CDM6, o canal de voz e o grupo de ex-alunos. CDM7, tá ali, abriu o CDM7. CDM8, CDM9, tá aqui, ó. Quem quiser vir do CDM9 para cá, o grupo do Telegram vai seguir. Faixa preta. Olha lá, já abriu faixa preta aqui embaixo. Olha o que tem do faixa preta aqui, gente. Comece aqui, onde a gente vai ensinar como usar, regras do faixa preta, mural de avisos. Quem já é do faixa preta sabe que tem um canal do Telegram com mural de avisos. O nosso robozinho. Tá aqui ele, robozinho frenético. Aqui vai ser o bate-papo. Depois um grupo, um canal, uma sala para falar sobre análise técnica, ações, commodities, estratégias. Aqui o que vai acontecer? O Dani está olhando durante a semana lá o mercado, viu uma entrada no robô ou achou um ativo que ele gostaria de entrar, definiu uma estratégia. Aí entra o que eu falei agora há pouco sobre saber explicar a estratégia. Eu quero montar uma estratégia, eu quero entrar numa estratégia nova e eu quero a opinião do pessoal, eu quero saber o que eles acham. Eu vou tirar um print da estratégia, eu vou postar aqui, vou colocar o que eu vi no ativo para montar essa estratégia. Pensando em mudar de ideia. Qual o meu embasamento para entrar nessa estratégia? Por que eu estou entrando aqui? E onde eu vou sair? Ou qual é o meu alvo? O que eu quero fazer? Enfim, eu vou fundamentar a minha estratégia, colocando um print ali, e eu vou explicar por que eu estou nessa estratégia. É um monte de sala no Discord. Eu estou na metade aqui. E outra, o pessoal vai poder entrar aqui, tanto faixa preta quanto não faixa preta, e sugerir. Aqui vai ter, eu vou criar depois um canal de sugestões, onde todos vão poder sugerir o que vão fazer, o que querem de novidade, o que querem de melhorias no Discord. Enfim, no canal Estratégia, tu vai colocar a tua estratégia, o embasamento dela, e os outros membros do Faixa Preta vão poder debater em cima da tua estratégia, te ajudar, tirar dúvida, dizer se está certo, se está errado. Cara, não gostei, acho que tem um risco aí que tu não viu. Ou então, olha, dá para melhorar, se tu mover um strike para cá ou fizer tal coisa, fica melhor. Todo mundo troca ideia, todo mundo cresce. Por isso que é uma comunidade, todo mundo junto. Aqui, o debate... fala, DJ. E não precisa me pagar $2.000 para um café da manhã num hotel caro. Mas se quiser fazer, a gente faz aqui nos Estados Unidos também uma dessa. Futuros, earnings. Ó, aqui nos earnings, a gente compartilha aqui, ó, o Márcio colocando as imagens do Luiz também, dos earnings da semana. Ó, tá aqui, earnings. Disponível. Papo sobre corretoras, Interactive, Taste, criptos. E aqui, o chatzinho de áudio que tem no Telegram. Não podia não ter no Discord. Olha eu tremendo ali, ó, que eu falei que treme, ó. Aí quando eu fico falando, fica tremendo, muito louco. Por causa do aniversário do Discord, eles colocaram esse negocinho que fica tremendo. E aqui o nosso botecão da opção. Lembram do botecão? Pois é, o botecão pode voltar, ó. Tá aqui. Nós vamos criar um novo botecão aqui. Outra coisa que dá para fazer do Discord, e essa nós vamos testar para poder fazer, se der, vai ser muito bom. Dá para fazer o Domingão daqui de dentro. A gente hospeda o Domingão dentro do Discord e transmite para o YouTube direto do Discord. Entendeu? Então a gente pode migrar o Domingão para dentro do Discord, onde todos vocês vão poder participar, não vai ser só eu, o JJ e o Dani. Quem quiser participar, entra na sala e vai estar online ao vivo no Domingão. Não que não possa atualmente, porque se quem quiser participar é só dizer pro JJ, eu quero participar. Ele manda o link e entra aqui. Sem problema algum. E depois dessa, o Homer vai abrir o perfil dele no OnlyFans também e a gente vai promover em todo e qualquer tipo de rede social a do Marcos. Os benefícios de estar na sala faixa preta está fenomenal, exatamente. E isso é só o começo, gente. Como vocês estão vendo, tá vazio. Todos os canais que eu estou clicando aqui, ó, tem só eu que escrevi o que é, mais ou menos uma introdução. Aqui a gente bateu papo um pouco, mas é só os administradores, ainda não está aberto para o público. Tá novinho, novinho. E aí a gente quer convidar vocês, tanto quem já é do Faixa Preta, quem é do canal Livre, lá do canal Free, do Telegram. Aqui, ó, este aqui, ó. Aqui. Não, este. Ó, quem tá aqui, 2.460 inscritos. Aqui,
quem está no canal do Dual Market, todo mundo vai poder vir para o Discord para poder povoar esse canal aqui e poder fazer parte desse novo servidor. Promoções a gente vai fazer, a gente pode definir um tempo de bônus para o faixa preta ou para alguma coisa que a gente cria, algum evento. É muito mais fácil de fazer isso no Discord do que no Telegram. No Telegram tem que mandar link, entrar no canal, não sei o quê. É uma função. Aqui é muito mais fácil. E as sugestões de vocês vão fazer isso aqui ficar cada vez melhor. Mais canais, mais tópicos, mais divisão de bate-papo ou menos, canais de voz. Daqui a pouco, uma ideia que a gente está tendo, vou dar um spoilerzinho pequeno aqui, é trazer pessoas de outros idiomas aqui para dentro. Então a gente vai poder ter pessoas falando outros idiomas aqui. Dual Market vai crescer, tá? Vocês estão achando que a Dual Market é só isso que está aqui? Tem mais. Tem mais coisa, tem mais cursos vindo aí, tem mais idiomas vindo aí, tem mais pessoas para administrar vindo aí, tem mais gente dentro da Dual Market para vir aí. Então, aguardem que tem muita novidade vindo. Beleza? E quem quiser contribuir, as portas estão abertas, galera. Para vocês, por vocês e com vocês. Exatamente. Exatamente. Vamos pro Vou Não Vou? Vamos lá. É mal ou mal que fala? Quem pegou, pegou. Discord será uma casa com muitas salas. Exatamente, Andréia. Um dos maiores problemas que a gente vê e que eu tenho recebido de feedback dos membros do Faixa Preta no Telegram é a bagunça de conversa. Vamos supor que a Andréia e o JJ queiram conversar sobre uma estratégia A e eu e o Dani queiramos conversar sobre outra coisa. Sobre uma e daí, no meio da conversa, o Márcio solta a cavalaria dele. E aí, no meio da conversa, o Márcio vem. E aí, alguém solta uma dúvida que é de alguma coisa que está vendo e que quer a resposta do grupo. Fica tudo confuso e ninguém entende nada. Vira uma zona o bagulho. No Discord dá para dividir. A Andréia tem uma dúvida com o JJ lá, está conversando com ele sobre análise técnica, sobre algum gráfico que ela está analisando e vendo uma linha de tendência. Cara, vai para a sala de análise técnica, posta ali. Dificilmente vai ter dois pares de pessoas ou mais pessoas querendo conversar sobre dois assuntos diferentes dentro da mesma sala. Então vai para a sala do assunto específico, conversa ali. O Márcio descobriu um negócio sobre a Interactive Brokers e quer mostrar. Vai para a sala da IB, posta ali, o pessoal já vai ver, tem mensagem nova na sala da IB. Aparece uma mensagenzinha nova, uma bolinha vermelha com um número quando tem novas mensagens em algum canal. Entra naquele canal, opa, gostei, vou debater aqui. Fica mais segmentado o assunto e mais fácil para conversar. Então, o Telegram será implementado em breve. E aí a gente passa instruções para todos, como migrar, onde clicar, o que fazer. E aí vai ser tudo bem claro, bem detalhado. Bora. Vamos ver o que tem aqui de ideias. Qual cripto seria ideal para operar opções na corretora? Na Tasteworks? Na Tasteworks tem algumas criptos, mas opções de cripto não tem na Tasteworks. Né? Só Bito daria, ou em alguma corretora de criptomoedas. Na Binance não tem, na Crypto.com acho que também não tem opções. Não, é só na Deribit, assim, na que eu Deribit conheço. Na Bybit. Bybit também dá. Tem isso aqui também. Gente, é tanta coisa, eu vou fazer tanto tutorial no Discord. É possível personalizar as notificações por canal. É possível criar um perfil próprio para cada servidor. Então, servidor da Dual Market, tu vai ter lá o teu nome, a tua identificação. É possível colocar uma foto diferente para cada um, enfim. Dá para personalizar muita coisa dentro do Discord que no Telegram não dá. Então dá para personalizar notificações, silenciar algum canal que não queira. Nossa, é muita coisa. Será que tem um tópico de análise técnica no Discord, Homer? Pois é, será que tem? Aqui já está até selecionado aqui, análise técnica. Aqui ele, já tem um tópico de análise técnica. Tem uma sala inteira, um canal de bate-papo inteiro para análise técnica. Nada impede também que a gente crie. Aqui eu tenho o pregão. Eu entro aqui, onde eu fico tremendo aqui, muito loucão. Olha lá. Dá para criar outras salas de áudio. Sala de áudio para análise técnica, sala de áudio para análise fundamentalista, sala de áudio para estratégias em cripto. Dá para criar várias salas de áudio. Segmentar também pelo áudio. É só o povo migrar para isso e mostrar a necessidade. E a gente faz.
Vamos ver o que mais tem aqui de dúvidas. Ó, até a sala de discussão de day trade do índice Bovespa está no planejamento, caso a demanda ocorra. Exatamente. Qualquer sala que vocês quiserem, a gente cria. A gente não vai pecar por pouca sala. Se a gente pecar, vai ser por muita sala. Mas vai ter. Eu quero uma sala de, sei lá, só para falar de OIBR. Tá? A gente cria uma sala de OIBR. Pode criar um tópico também, que é temporário. É, só no faixa preta. Do livre, vai ter uma sala comum. E se o povo da sala comum pedir, a gente cria alguma sala específica sobre algum assunto. Mas, a princípio, a segmentação completa de assuntos vai ser no faixa preta. Todos terão acesso, todos os faixas pretas terão acesso, todos os alunos terão acesso às suas salas, todo mundo que já tem o seu produto vai ter acesso igual dentro do Discord. Quem já faz parte do grupo Free vai ter acesso dentro do Discord ao grupo Free, quem é aluno do CDM vai ter a sua turma e faixa preta. Esse aqui não foi criado o tópico ainda. Esse nós vamos criar. Esse é uma boa ideia. Falsos gurus. E aí a gente só posta os falsos gurus. E conversa como não ser enganado por eles. Maravilha, vamos pro Vou Não Vou. Vão mandando dúvidas aí sobre o Discord, quem tiver alguma coisa, e eu respondo. E vamos no Vou Não Vou, que já estamos em 1h20 quase de live. Sim, 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 sim. Já está no plano. Essa está um pouquinho para frente, mas já está no plano. Pode criar discórdia no Discord? Pode. A gente cria uma sala para discórdia, onde a gente só... Aí é veneno. A gente bota o iconezinho dela, que tem aqui, ó. Esse iconezinho, ó, que tem ó, no cantinho delas. A gente bota uma cobrinha. Pronto, aí fica uma cobrinha, um veneno, só discórdia. O Márcio já tem a lista pronta para colocar. O Márcio já tem uma lista. Tem uma salinha aqui, que está oculta, né, por causa dos cargos, mas tem uma sala específica só dos administradores. E ali é que essa lista vai vir. Ali é onde ele bota essa lista, onde a gente conversa, só tem os admins ali, tá? O JJ, o Dani, o Márcio, o Gustavo, o Luiz, a todo mundo a gente conversa ali naquela salinha, só os admins, e a gente decide como guiar a coisa. Quem quiser virar admin, tem possibilidades. Vamos lá. Então, galera, tem um mundaréu de coisa e tem alunos, a gente sabe que tem alunos que operam cripto, que tem alunos que gostam de commodity. Então, chegamos num ponto seguinte, principalmente com as faixas pretas. Eu passei tudo que eu sei, mas estou aí para te tirar dúvida, não os abandonei nunca. Agora é interessante a gente compartilhar tudo como uma comunidade. Então, se você vê que você tem potencial para compartilhar o teu conhecimento com alguém, vai lá, o Discord está de portas abertas, a Dual Market está de portas abertas para você. E outra, quem tem conhecimento, tem vários alunos aí que tem um bom conhecimento de mercado, o JJ aprende com alunos, aprende um monte de coisa. Sim. Todos nós aprendemos. A gente tem outros serviços da internet, o TradingView é um deles, onde tu pode postar a tua análise de um ativo, de uma operação, de uma visão de mercado que tu tenha. O TradingView está ali, tem como postar. E a nossa ideia é, dentro do Faixa Preta, fazer isso também. Alunos que têm uma visão de mercado, uma visão de um ativo, uma visão de alguma coisa e que queiram postar estratégia ou simplesmente a sua visão de médio prazo, curto prazo, longo prazo para alguma coisa, vai ter o canal e essa pessoa vai poder ganhar notoriedade, ela vai poder ser vista. E o Discord, o Telegram também tem as reações ali na mensagem, mas o Discord também, a pessoa pode criar a sua popularidade, criar o seu nome dentro da Dual Market, dentro do Faixa Preta, postando as suas análises. Assim como tem TradingView e tantos outros serviços, tu pode postar a tua visão sobre alguma coisa do mercado. Então, ali também vai poder fazer isso. Bora. Dani anotou os papéis, eu não anotei nenhum. Vamos aí, lá. Quinta-feira, dando uma passeada pelos papéis, aí a Andréia falou, quem saiu da operação, não sei das quantas, eu comecei a dar uma passeada aqui na minha lista, eu olhei a AMD, falei assim, fica de olho em AMD. Quinta-feira, abre o gráfico, olha a sexta, AMD. Vamos lá. Até abrir aqui no meu papel. AMD. Gloriosa AMD, tô tomando pau com uma AMD aqui do meu lado. Aqui, ó. Ó, uma Quinta AMD aqui, ó. e sexta. Nenhum sinal, tem um sinal de baixa, que já foi cancelado já.
Mas nenhum disparado, nenhum sinal no diário. No semanal, nada também. Nada no mensal. Para mim, fico de fora. Ela mostrou uma reversãozinha no diário. Não sei se é isso que tu viu, Dani. Uhum. Uma reversão bonita. Segurou ali num suportezinho. Sexta-feira subiu 9%. Aqui, ó. Um fundinho duplo. E uma alta grande na sexta. Interessante. Eu deixaria no meu watchlist aí. Subiu Faria alguma estratégia, Dani? Eu comi bola. Tinha que ter feito na quinta-feira à noite. Porque eu já... Tá lá público. Eu botei minha opinião no faixa preta na sexta-feira. Falei, hoje, para mim, vai bater lá em 3.850 e vai puxar para cima a S&P. Então, deixei público ali minha opinião. É isso que vai ser lindo no Discord. Tu vai colocar a tua opinião ali e ela não vai se perder em 700 mensagens para cima. Ela vai ficar ali, pertinho. Aluno não vai poder falar que não viu eu falando pro pessoal comprar a GME, quando a GME custava alguns cents só. Exatamente. Esse vai ser um grande ponto de mudança do que o Discord vai proporcionar. E eu quero ver isso de todos. Eu não quero ver o Dani, o JJ, eu, o Márcio fazendo análise. Eu quero ver todo mundo postando o que está pensando. Mas o grupo vai ficar poluído. Não tem problema, a gente cria 2. A gente segmenta, a gente dá um jeito. Mas o Discord permite isso, o Telegram não. Em suma, participem. O restante a gente... Eu não quero só que vocês estejam lá. Eu quero que vocês participem de lá. Eu tenho... É o que eu não consigo entender. É até interessante isso. Vou deixar isso público. Público em termos, eu não vou falar quem é. Mas os meus melhores participantes sempre pedem desculpas. Desculpa, eu tô poluindo o grupo. Desculpa, eu tô levantando assunto. Desculpa, você tá fazendo o que a gente quer que você faça. Onde eu não consegui ser claro que a maneira como ele tá agindo é exatamente o que eu espero dele, entende? Eu gostaria muito de ver o Faixa Preta no final do dia com 900, com 1.300 mensagens não lidas. E agora no Discord eu quero ver aquela lista de canais inteiro com 30, 40, 50 mensagens cada um. E um monte de gente conversando, interagindo. E por isso que em 2 ou 3 semanas tem outra novidade vindo. Agora, vamos lá. XLB agora. Não tem nada no semanal, nada no mensal. Porém, no diário aqui deu um sinal de baixa e ainda permanece o sinal de baixa. Mesmo com o candle de reversão. Coca-Cola. Foi pedida pela Andréia e eu acho que o Fernando também pediu. A Coca no diário não tem nenhum sinal dado. Mas temos um retorno à média aqui, ó, que ainda não foi encerrado. Então tá num ponto, para quem acredita aí no setup 3, Tô cozinhando a minha, vence sexta agora. Então, dá para tirar uma graninha aqui com retorno à média. E retorno à média também no mensal. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa ali na Teixa? Bora. Aqui tá interessante. Ó, o ATR, eu vou usar o ATR semanal. Eu até joguei no grupo dos faixa preta o backtest da Coca. No semanal, 75% de lucratividade. Em trades, né? 75% dos trades foram lucrativos. Tu tem esse print aí e o texto que tu explicou lá no Faixa Preta? Putz, eu tô no computador da esposa. Então deixa. Deixa eu ver aqui. Homer, toma nota aí pra mim, por favor. Geralmente, cadê a Kézia? Geralmente quem fazia esse papel era a Kézia. Pois é, a Kézia tá meio sumida. Kézia, e aí? Bora. Vamos lá, ó. 61.13, 61.30 é a média. Média? ATR 2.67. E o sinal de reversão foi dado lá atrás com o candle a 67,20. E o candle agora está 65.
Já tá no ATR. Sinal. É. Então, agora eu vou lá para nossa Tasteworks. Coca-Cola. Ó, Mero, eu mandei para você aí no Telegram para você puxar. E o Márcio postou lá no... postou lá no canal o vídeo. Boa. O vídeo? Aham. É a resposta pro vinagre. Olha que bonito. Sobreviver. Joguei sua pergunta no domingão. Ah. DJ respondeu. Boa. Então vamos lá. Que... Deixa eu voltar pro gráfico aqui. Eu queria que o Dani fizesse outra coisa, mas... Tá falando que é compra de vol. Certo. Mas o Ivy Ring tá 75 na Coca. Tem dividendo, esse papel costuma cair, certo, Dan? Putz, não sei. Do dividendo, não. Só batendo o olho no TradingView. Tem a possibilidade de queda já pelo retorno à média e do dividendo também. E é a maior vol que a gente tem aqui. 33 dias. Qual foi o topo que eu dei? O topo... Homer, 67, né? 67.2. 67.20. É, vai ter que ser o 675. 675 dá pra fazer uma travinha em call, por exemplo. É, o IV rank dela tá alto mesmo. Olhando lá no ponto IVR, tá bem alto. E a base? Ó, rapidamente só para tu ver. Aham. A média? A média tá em 61.3. Boa! Quero só ver, hein? Então, ó, não está das mais altas, ó, porque geralmente a gente vai buscar aí 1 para 3, ó. Eu posso perder 389 para tentar ganhar 111. Isso com o Iron Condor tradicional. Podemos ver a BWB como é que fica. Sete e meio, né? 67.20. 67,5 vai ser. Aqui tenta levar 253 no topo. Ó, o Gustavo sugeriu um calendário input OTM. Calendário input OTM. No meio. Vamos ver. Vamos lá. Agora, vamos jogar aí o qual seria. A gente está no 67,5 e a base está onde? Base 67,20. Não, 61.3, desculpa. A média tá 61.3. Vai ter que ser o 60. ATR 2.67. Seu, o 60. Aqui no 62,5. Vou fazer um delta negativo em algo que compense. Vamos lá. Vamos ver os diferentes vencimentos aqui. 20. Também não tem nada muito gritante. Ó. Tem 26 com 29. 47,33 no 62,5 se tiver. Put.
Não tem 62,5. Tem que ser no 63. A maior bolsa que tá no 33. Cara, 50 doleta. Tá bonitinho. No 62,5. Porque o papel tá 65 e ele vai de 2,5 e 2,5. Se eu jogar aqui, é basicamente ATM. Eu pago 56. Ele tem até uma razão, delta teta maior. Mas a média tá lá no 61, não é? Isso, a média tá 61,3. Então, joga aqui no 62. 50 doleto. Vou fazer a tradicional operação. Deixa dinheiro na corretagem. Olha lá. Tá lá. Próximo Aí papel. depois a gente printa e bota lá no acompanhamento lá. Qual o próximo? Próximo. Deixa eu achar lá. Deixa eu achar a mensagem do André. EWH. EWH. Setup 2, um semanal de baixa. Setup 1 de baixa no mês passado e ainda permanece. Baixa, baixa. E no diário deu setup de baixa na quinta-feira e ainda permanece. Então, baixa no ativo. Como que é a liquidez desse ativo aí? EWH. Não, Mas ele é 4 estrelas. Ele é 4 estrelas. 4. Mas tem pouco DTE. Os DTE são longos. 5,33 e vai. André, ó. Aqui tá uma simetria razoável. Só que o papel, eu não creio que ele vai chegar num delta 17. Você tem 1 para 10 aqui, ó. 28 para 272. Mas eu não ficaria até o vencimento, porque eu não creio que ele vai cair 10%. E até porque o Open baixíssimo. É. Ele é 4 estrelas, mas ele tem liquidez mais no ATM mesmo. É. Tem essa possibilidade aqui. 12, 10, 12, 11. Mas não vale a dor de cabeça para mim. É, 10% Próximo é papel. muita coisa. FFN. FFN. No option available. É, não tem opções. Vou dizer agora. Existe o papel? North tem American Financial. e FFND, mas aí é futuro. Não, mas sendo o Fernando, eu acho que ele tá falando de papel canadense. Ah, pode ser. TSX tem. É. Então, vamos lá. FFN. Deixa eu voltar aqui pro meu. Não tem nada no diário. Tinha um setup de retorno à média que ainda não retornou. Semanal deu setup 2. Aposta para baixa do ativo. Confirmado. O OBV tá diferente. O OBV tá indicando baixa, mas está dizendo que já está sobrevendido. Mas eu confio no meu setup, mesmo sobrevendido, eu vou para baixa dele. FFN baixa
E no mês passado deu sinal de baixa no mensal. Então tenho 2 sinais aí apontando para baixa do ativo, tá bom, Fernando? Mas não tem opções ali para poder negociar. Nossa, mensal, olha essa congestão. Olha aqui. E agora desabou. Uhum. Tem gente que considera exatamente a figura geométrica perfeita, que era o que a gente estava comentando com o Will, mas eu vim da escola do Brooks e não considero assim tão perfeito. Então, mesmo não considerando tão perfeito, isso aqui é uma área de congestão, mas eu tô no mensal, mas no curto prazo, isso aqui para mim já é um topo duplo. Ó. E daí ele não aguentou. Triplo, né? Se você pegar, tá quase que no topo anterior lá. É. E jogando por fractal é o que você falou mesmo, Daniel. Ó, tem um aqui, outro aqui. Sim. Minério de ferro e petróleo, José Lima. Estava em alta, né? Os commodities estão reagindo em alta. Clica na barra lateral, na barra do preço. Lateralização parabólica SAR agora indica alta, mas nenhum sinal dado no diário, nem no semanal. Deu um retorno à média aqui, ó. Dani, nosso setup funcionando aqui, ó. Sim. Bonitinho, hein? O petróleo funciona bem. E no mensal tá dando alto. Então não tem nada definido aqui. Eu não entraria nem para retorno à média, nem para confirmação de tendência. Ele tinha dado o setup 2 aqui no 6582, já tá 110. Já não entro mais, já perdi o bonde já. Alguém sabe o código do minério aí? Alunos? Eu não opero minério. FEF, não é? Acho que é FEF. Putz, deixa eu ver aqui no meu computador. Não tô conseguindo colocar aqui, não. FEF, FEF 1. Tô clicando online e não tá indo, tá vendo? Escreve ali, ó. Você entrou no 2. Agora foi. Um foi, o 2 não tá indo. Mas tá zero, tá zerado aqui. Não tá funcionando pra mim não, galera. Vou ficar devendo essa. FEF2. Vou ficar devendo essa. FF1, põe all. Tira de future. Vê se... Resultado da busca mesmo. É no segundo aí, DJ. Entra aí nesse. Esse. Tio. Acho que esse tá aí. Eu botei tio aqui, foi. Apareceu minério de ferro, 62%. Tem alguma coisa errada com esse aqui, ó. Uhum. Esquece. Vou ficar devendo. Limitações da plataforma. E do operador também. Esses aqui não é, DJ? Algum desses? Eu não sei se vai ter liquidez ou não. Um tio esse aqui de baixo. Eu prefiro não analisar o ativo China.
Vai no tio 2. Vê se abre. Os setups nossos não estão aí, então? Não, nesse aqui não. Pera aí. Ok. Aqui tá. Ó, o Gu colocou que o FF2 tem mais liquidez, segundo a lei de lá. É onde eu tava tentando entrar, mas aí não... Uhum. Setup de baixa? Aqui deu baixo. Ok, baixa no diário. Vamos pro semanal. Baixa no semanal. O semanal. Mensal nada. Não, baixa no mensal, ó, porque ele não foi rechaçado, o setup 1 de meses atrás. Ó. O setup 1 De outubro aqui, do ano passado ainda não foi rechaçado. Ok, próximo papel. NVIDIA. NVIDIA. Quando você olha aí, vamos aproveitar só a deixa. Fábio, quer pôr aí, Homerão, o caminho? tem uma playlist inteira. Em breve será revisada. Em breve, está sendo já. Entrando aqui no site. Curso gratuito. Opções básico. Um curso grátis. Vai te levar lá para o YouTube. Com uma playlist inteirinha. Mostrando tudo sobre as opções. 20 aulas aqui. Mostrando tudo sobre opções. Todo o curso básico. Inteirinho. Então, é só entrar em domarket.com e assistir o curso todo. Minério de ferro embaixo, o Jadson tá falando aí que já pede uma travinha de baixa lá na Vale já. Vamos lá, parei aqui na NVIDIA. Nada no diário, nada no semanal. Peraí. Aí, botei na tela. Tava fora. Retorno à média no mensal. Ou seja, ainda tem um pouquinho para cair ou a média para subir. Não sei se você tá long nela, Luiz. Eu não entraria long nela, uma vez que o meu cama aí continua negativo, tá bom? Square. SQ, né? SQ. Square, baixa no mensal, clara. Nada ainda no semanal. E no diário, nada ainda. Foi dado no diário foi dado um sinal de baixa lá no dia 18 de abril. E ainda permanece nele, tá? Mas foi dado com o papel a 128. Agora o papel tá 84. Ô, setupzinho bom esse, né? É bonito. Mas eu já não entraria já. Pra mim o trem já foi também. Que mais? Walmart. Permanece o sinal de baixa dado no dia 5 de maio. Nada no semanal. Nada no mensal. E se concretizar o que temos de sinal de baixa no diário, isso aqui pode vir a ser encarado como um fundo duplo. Topo duplo. Topo duplo. Fica de olho, hein? Home Depot. Retorno à média, que ainda permanece ativo no mensal. No semanal, setup de baixa ativado no dia 2 de abril com o papel a 313, o papel já está a 296. E antes desse foi dado setup 1 com o papel a 337.
Então talvez o bonde já tenha ido também. E nada no diário. Setupzinho bom esse, né? Próximo. Acho que a gente podia fazer um canal onde fica monitorando, sei lá, um monte de ativos e cada vez que dá setup ele mostra. Né? Aí Não é ele que uma... mostra, ó, aqui, deu setup nesse ativo aqui, ó, setup de baixa, setup de alta. E aí a gente decide isso aqui que a gente está fazendo, que é operação dá, calendário, borboleta. Isso é legal, vamos pensar em criar um robozinho frenético. Imagina ele freneticamente monitorando. Cara, Sei lá, em duas madrugadas sem dormir, eu crio um desse para você. Uns 800 ativos aí monitorando, 24 horas mostrando tudo. Ó, aqui deu entrada. Ó, aqui, cara, que é mais fácil, que tem que esperar até domingo para perguntar os ativos e o robô dá na hora ali, ó, deu entrada. Pô, vamos fazer um negócio desse aí, o que vocês acham? Me dá 2 madrugadas sem dormir que eu monto um robô desse para você. Ah, mas aí tinha que ser na época do JJ 24/7. Acho que é isso, né? Vamos para considerações finais, porque é quase 2 horas aí. Quase 2 horas de live. De live. O Dani vai... Daqui a pouco é terça-feira pro Dani. Boa. Que toda hora que ele entra, ele fala, cara, ó, aqui já é segunda. Daqui a pouco é terça aí pra ele. Vamos encerrar essa live, pô. Boa. Bom, vai, Dani. Não tem mais papel, então valeu, pessoal. Aí eu boto fé nesse Discord para dar uma turbinada aí, não. Eu acho que essa parte de você descentralizar a informação, deixar tudo setorizado, bonitinho, isso daí vai facilitar bastante aí o pessoal de achar a informação que procura. Então, não percam por esperar novidades da Dual Market. Oh, e é um monte que tá vindo, hein? Pô, não é pouca coisa. Boa. Show de bola. Aqui, ó. Esse Discord vai ficar top, principalmente para quem é faixa preta. Mas tem mais coisa vindo aí. É isso, galera. Agradeço a todos pela presença. Lembrem-se também, vou dar um adicional já no finalzinho. O Discord tem um negócio chamado Discord Nitro, onde tu ganha um monte de vantagens. Eu não estou fazendo propaganda para o Discord, é para nós mesmos, tá? Tem um monte de vantagens aqui para cada um. E tu ganha um negócio chamado Impulso de Servidor, onde tu pode impulsionar... Olha eu tremendo aqui, muito louco. Onde tu pode impulsionar o servidor. Ó, aqui tem o objetivo de impulso. E aí tu impulsiona os servidores que tu curte, que tu gosta, que tu quer melhorar, que tu quer que ganhem mais funcionalidades. Os impulsos fazem isso. Agora estamos no nível 2, temos 2 impulsos. Quando chegarmos a 7 impulsos, ganhamos mais coisas. Então, quem quiser ajudar também vai poder fazer isso. Nos ajude. Né? Dá um impulso para o Dual Market, ali o servidor fica melhor, a qualidade de vídeo melhora, a qualidade de áudio melhora, ganha mais stickers, emojis, nomezinhos, corzinhas e um monte de coisas. E aí vai ter, obviamente, aqui nos canais aqui, ó, tá aqui o secreto dos admins, ó. Agora eu já botei os cargos todos, agora tem tudo, ó, tudo liberado. E aí eu vou explicar isso tudo no canal de tutoriais Discord. Quem quiser ajudar a Dual Market pode assinar o Nitro e dar o impulso para a Dual Market. Então, muito obrigado pela presença de todos, aguardem novidades. Aconselho vocês a verem o Domingão, porque aqui é que vai ser falada a novidade antes de tudo. Então, quem estiver aqui vai poder fazer parte primeiro. E é isso. Nos vemos na semana que vem. Show de bola. Então, fiquei por último aqui. Queria agradecer especialmente aí aos meus parceiros, Homer e Dani, como sempre, muito bem ativos, muito bem presentes. Brigadão. Não seria nada aí sem o auxílio de vocês e a todos vocês aí do outro lado da telinha, principalmente os meus faixas pretas. Cuidado! E ó, cuidado, esses movimentos abruptos do mercado vieram só para chamar a margem. Fique com um bumbuzinho na parede, faça gestão de risco, não venda aquilo que você não tem dinheiro para dar cobertura, tá bom? E nos vemos numa próxima aí. Muitíssimo obrigado a todos vocês do outro lado da telinha. Até mais, fui, valeu!